E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que tá rolando aí desde ontem, que é o boicote do The Weeknd no Grammy 2021. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o legado do After Hours e todas as coisas que sim fariam com que esse álbum merecesse concorrer muito em diversas categorias do Grammy, tá? Obviamente também vou trazer umas outras coisas que aconteceram aí ontem também no decorrer do dia em relação à curiosidade sobre pessoas que se pronunciaram em relação a isso, que eu acho que vai ser legal pra gente notar também que há certas coisas que são, assim, vou dizer pra vocês, que não enganam mais ninguém, que a bancada do Grammy produz. Tá? Enfim, ontem isso ficou bem explícito. Fica comigo e vamos falar disso daí. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui fazendo parte com a gente. Vamos primeiro entender o que aconteceu ontem. O Grammy 2021 foi oficialmente anunciado e a lista de indicados foi dada. No ano de 2020 a gente teve diversos artistas que sobressaíram muito no mercado fonográfico e um desses exemplos foi o The Weeknd. O The Weeknd ele era cogitado como a pessoa mais propícia a ter o álbum do ano exatamente por todo o impacto que tanto o álbum teve quanto a música dele que tá aí no top 10, né, da Billboard Hot 100 e de outros charts aí no mundo há quase 39 semanas. Então assim, realmente é uma coisa impressionante que ele conseguiu fazer com esse álbum e as músicas desse projeto que foram lançadas como single. Porém, a academia ignorou completamente o trabalho do The Weeknd, tanto em corpo de álbum quanto a importância dos singles também no ano de 2020. E isso gerou muito murmurinho na internet, porque as pessoas sabem já de certa reputação que o Grammy tem em relação à questão racial, em relação a questões de gravadora e outras coisas. Por quê? A bancada do Grammy, gente, ela é composta de pessoas mais velhas na indústria. E essas pessoas mais velhas na indústria, elas são jornalistas, publicitários, magnatas e afins. Todo mundo ali junta, ouve o trabalho e vai dando as notas e no final das contas acaba recebendo ali o Grammy. Só que o que acontece? O Grammy, gente, de certa forma, ele sempre teve uma predileção muito grande por artistas brancos. A gente percebe que determinadas categorias como pop e álbum do ano são duas categorias que raramente a gente tem pessoas negras ganhando, principalmente na categoria de pop. Tá? Porque os negros sempre são colocados nas categorias de R&B, eles nunca são colocados na categoria de pop. E isso meio que não é uma exclusividade só do Grammy. Nos Estados Unidos, em geral, sempre que tem um artista negro e ele tá no mainstream, ele nunca é categorizado como um artista pop. Ele é sempre categorizado como um artista de R&B. Até hoje eu não entendo, principalmente quando a gente analisa certos álbuns aí que fizeram história na música pop, que ainda são tratados como R&B. A situação ficou um pouco mais cabeluda quando um dos membros ali no caso da bancada do Grammy se pronunciou sobre esse boicote do The Weeknd. E uma afirmação que ele fez foi que os álbuns que entraram e começaram a concorrer às coisas ali foram álbuns que demonstraram excelência perante a bancada. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Por quê? Ver álbuns como Changes, do Justin Bieber, ali concorrendo e ter duas músicas também, tanto a Yummy concorrendo quanto a Intentions concorrendo em outra categoria, me deixou puto, porque eu falo tipo assim, cara, é óbvio que isso daqui é peiola, não faz sentido. Que excelência que eles buscam, afinal de contas? Qual a simetria da excelência que o Grammy, afinal de contas, diz ter para poder avaliar um álbum? Entende? Então meio que não fez sentido eles falarem de excelência e colocar uma música tão genérica como Yummy concorrendo ali com outras músicas tão maravilhosas. Entende? Realmente ficou uma lacuna muito grande entre a realidade e com o que a pessoa falou. Passou um tempo, o The Weeknd se pronuncia e fala exatamente que o Grammy é corrupto e que eles meio que deviam um pouco mais de atenção ao assunto e também aos fãs, né? As pessoas, devia ser mais falado e mais exposto o porquê de certas coisas não serem dadas como, enfim, deveriam ser, né? Sendo mais exato assim para vocês.
E esse fato do Grammy ser corrupto já é uma coisa que foi diversas vezes faladas. Aquela pessoa que trabalhava dentro do Grammy, aquela mulher que deu uma entrevista há uns 2 anos atrás, eu esqueci o nome dela aqui agora, que ela falou exatamente sobre o tipo de tratamento que o Grammy tem em relação a mulheres, tanto no aspecto de artistas femininas quanto no aspecto de pessoas, mulheres que trabalham dentro ali do Grammy. Eles falam que é um ambiente de muito sexismo, um ambiente muito machista, um ambiente onde as mulheres são tratadas extremamente diferentes, um ambiente onde o racismo é explícito e assim, você percebe que essas pessoas que são magnatas da indústria têm um certo poder muito grande para poder manipular coisas ali, principalmente pela ligação que eles têm com outros magnatas de gravadoras. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, payola, né, que muita gente me perguntou ontem, o que é payola? A payola, gente, nada mais é do que o jabá que a gente fala. É uma verba em dinheiro, é uma grana que eles dão para determinada empresa ou determinado empresário ou determinado magnata da indústria para conseguir fazer portas para determinadas pessoas. Então isso, por exemplo, quando você quer botar uma música na rádio, você paga um determinado valor para o radialista e ele te encaixa ali na programação da rádio. Você quer, por exemplo, concorrer a um determinado prêmio, você paga um valor para prêmio e eles te colocam ali. Então assim, isso é uma coisa normal que acontece. Por mais que a payola seja dita como ilegal, ela é uma das coisas que mais acontece por debaixo dos panos das premiações. E isso é histórico e todo mundo sabe. Quem não sabe disso se engana porque quer, porque é um negócio explícito através dos anos, com diversos relatos de vários artistas de gêneros diferentes que essa situação acontece aí. Vamos começar a falar agora do The Weeknd, do disco After Hours, e em como esse álbum foi ignorado e quais os feitos que esse álbum teve para sim ser marcado como um disco de excelência que merecia muito estar ali na maior parte das categorias de música, tanto pop quanto de R&B, quanto de outras ali também. O ano de 2020 foi incrível pro The Weeknd. Ele teve o álbum After Hours sendo um dos álbuns mais elogiados do ano de 2020 pelos críticos musicais e conseguindo emplacar a maior parte das músicas do álbum em todas as paradas aí através do mundo. Uma música, no caso, se tornou um dos maiores hits da carreira dele, que foi Blinding Lights, que já acumula 39 semanas no top 10 das paradas mundiais. Então, assim, isso é uma coisa que realmente é muito difícil de acontecer e ele conseguiu. Pensa, uma música que tá 39 semanas no top 10, é uma loucura, né? Os críticos também falaram muito sobre essa questão, porque eles acharam um absurdo um disco como The Weeknd ser ignorado em uma premiação tão importante quando se fala de indústria fonográfica. Isso só mostra que, mais uma vez, o Grammy não está interessado com qualidade de produtos artísticos e muito menos interessado com impacto de determinados artistas. Há sim um determinado favoritismo e outros meios de você conseguir um Grammy. Além disso, várias categorias da premiação revelam como o Grammy não abandona antigos hábitos racistas, mesmo sob o selo da diversidade. Um outro exemplo que a gente pode aproveitar o The Weeknd aí para poder só fazer uma citação é no BTS ter tido apenas uma indicação e mesmo assim numa categoria interessante, mas apenas uma, sendo que eles foram uma das boy bands mais importantes do mundo no ano de 2020. Eu fiquei impressionado, por exemplo, deles não concorrerem a artista revelação. Sabe, quando eu vi, eu falei, gente, o BTS não tá em artista revelação, como assim? E eles ainda receberam apenas uma indicação por Dynamite, o último single que eles lançaram. Não foi nem, por exemplo, com o álbum Map of the Soul, para vocês terem uma ideia do buraco. Isso daí claramente mostra um pouco também do aspecto xenofóbico também dessas pessoas da bancada. Um outro exemplo, se a gente pode citar aí também, é a possibilidade mínima de cantores que são fora do mercado americano nativos de conseguirem entrar na premiação. Esse ano, felizmente, a gente teve a Dua Lipa e o Harry Styles conseguindo aparecer ali, mas é difícil artistas de outros locais conseguirem impacto no Grammy, conseguirem principalmente ganhar Grammy. Eles valorizam realmente muito o aspecto de patriotismo ali dos artistas que são nativos americanos.
Vamos falar agora um pouco do disco After Hours e do incrível repertório e trabalho que esse álbum aí tem. O After Hours foi lançado no início de 2020 e foi muito elogiado por críticos e fãs. Ele mistura dance music, synth pop, R&B e faz um disco muito dançante e muito revelador em pleno 2020. As letras sombrias literalmente concretizam o talento do Abel com o quesito ali de composição e também a sua habilidade de surpreender o ouvinte. A própria revista Variety falou exatamente que o disco After Hours é um álbum tão eclético, tão diferente, que você não consegue colocar ele em apenas uma categoria, porque ele possui muita coisa envolvida nele que faz com que ele seja transcendente do que somente ficar dentro de uma caixa de gênero musical. Como eu disse, ele tem diversas coisas envolvidas, ele é synth pop, ele é dance, ele é eletrônico, ele mistura o R&B junto, ele tem um pouco de trap, então tudo ali faz uma ambientação no álbum que ele fica muito híbrido. Mas era bem claro, gente, esse álbum merecia estar em melhor álbum de pop, de R&B ou até mesmo álbum do ano. Mas como eu disse agora mesmo, é quase impossível artistas negros serem indicados para categorias de pop. Vamos entender um pouco sobre a produção do álbum e como The Weeknd se transformou como pessoa para poder fazer um disco como o After Hours. Em 2016 ele lançou simplesmente um albinho muito assim, vou dizer para vocês, pouco reconhecido, né? Só que não, que foi o Starboy. E depois do Starboy ele lançou um EP que meio que transitava o som dele, porque o que ele fez ali no Starboy, ele evoluiu muito artisticamente, mas ele não apostou em um álbum, ele resolveu esperar um pouco mais para poder lançar um álbum e resolveu lançar um EP no meio desse processo todo. E no meio desse processo todo a gente teve o Dear Melancholy chegando. Depois do lançamento do My Dear Melancholy, ele pegou e fez uma coisa que, assim, meio que todo mundo já esperava, que era criar um corpo de álbum todo naquele tom que ele apostou no EP. Porque é óbvio, gente, é experimentativo um EP, principalmente num artista no nível que ele tava. Ele lançou realmente aquele EP para ver como as pessoas fossem reagir. E o primeiro single dele, que virou uma febre musical, né, virou um hitaço dele, mostrou claramente que ele estava indo pelo caminho certo. Em 12 de janeiro de 2019, Abel começou a provocar ainda mais o seu projeto e seu som, tweetando: "Chega de música diurna para os fãs", fazendo inclusive a mídia acreditar que ele ia continuar realmente naquela vibe do EP. Em 6 de agosto, ele tranquilizou ainda mais os fãs, falando que oficialmente ele estava trabalhando no seu quarto álbum de estúdio. Ele fica em silêncio depois de falar que ele estava trabalhando no novo álbum e finalmente ele chega e bota as cartas na mesa e surpreende todo mundo com o que ele ia trazer na nova era. Em 24 de novembro, o single Blinding Lights foi revelado através de um comercial de televisão da Mercedes-Benz, com relatos inclusive de Heartless sendo lançado logo após. A música Heartless foi lançada como o primeiro single oficial do novo álbum do The Weeknd, junto com um videoclipe também. Ele anuncia oficialmente o seu retorno na música dizendo: "O outono começa amanhã à noite e esta noite começamos um novo capítulo psicótico de derreter o cérebro". Assim ele lança Heartless e também lança Blinding Lights, duas músicas muito distintas uma da outra, mas mostrando uma nova atmosfera musical drástica de mudança quando se fala no quesito de The Weeknd. A produção do álbum ficou por conta do Max Martin e outros colaboradores também, além do próprio The Weeknd na produção musical. Isso é importante porque o Abel quis ter mesmo as mãos dele no trabalho ali, fazendo realmente a parte até da produção musical para o álbum sair o mais diferente e psicodélico possível. O lançamento do After Hours, ele alcançou uma marca inédita nas paradas da Billboard. Na liderança simultânea do ranking da Billboard 200, Billboard Hot 100, Billboard Artist 100, Hot 100 Songwriters e Hot 100 Producer Charts. Blinding Lights, como eu disse, tá há 39 semanas no charts, fazendo aí quase uma música, fazendo basicamente a música desse ano com o maior tempo dentro do chart. Um outro ponto também pra gente analisar, que merecia ter sido assim muito valorizado, é o aspecto de identidade do projeto. O After Hours, ele é um álbum onde o The Weeknd tem uma persona que ele trabalha dentro do projeto e através das músicas. E isso é uma das coisas que merecia muito ter sido valorizada, porque muitas pessoas hoje em dia não se preocupam mais com aquela perspectiva da era.
né? É aquela coisa tipo assim, eles fazem um clipe, 2 clipes e lançam o CD e pronto, acabou, faz turnê e morreu todo mundo. E não é assim, ele se preocupou em fazer uma estética que conectasse. Então, ele interpreta o personagem em todas as aparições públicas que ele faz para promover o novo álbum. E isso é uma marca incrível que ele trouxe pra gente no ano de 2020. As influências descritas ali, inclusive, vêm com filmes psicodélicos como Fear and Loathing in Las Vegas, Joker, Cassino e Uncut Gems. Inclusive, esse filme aí, ele apareceu lá. Ele mantém aquela cara transformando, né? Primeiro ele aparece com aquele visual com óculos, depois ele começa a aparecer mais machucado, agora ele já tá numa fase do álbum que ele tá extremamente machucado, tá com a cabeça toda coberta. Nos videoclipes ele também tá fazendo uma narrativa que todos os clipes eles se conectam e eles costuram uma grande história musical. Então, se vocês não tiveram a oportunidade ainda de conhecer a parte visual do disco After Hours, é um dos álbuns que eu falo pra vocês darem atenção, porque é realmente uma era linda. O esforço dele de trazer essa característica diferenciada, de fazer uma coisa nova dentro do mercado fonográfico, onde a gente vive numa fase linear, é uma das coisas que merecia sim ter sido observado pela bancada do Grammy e sim levado em consideração como um dos pontos fortes para fazer com que ele concorresse também ali na premiação. Além disso, ele também entrega performances muito maravilhosas durante toda a era que a gente teve aí. Mas 2 dessas performances aí meio que se destacam como as mais marcantes de toda a era After Hours. A primeira dela é a performance que ele fez de Blinding Lights no VMA de 2020, que deixou todo mundo boquiaberto, com ele cantando lá naquele terraço daquele prédio com os helicópteros e aquele super show de pirotecnia absurdo. E outro é o do American Music Awards, que ele fez com o Kenny G ali tocando para ele o sax, e ele canta In Your Eyes e Save Your Tears de forma maravilhosa e mais uma vez mantendo o personagem que ele criou pro disco After Hours. Essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, gente, eu acho que já fica mais do que provado que sim, ele tinha a maestria necessária para sim conseguir concorrer nas categorias mais relevantes do Grammy. Como eu disse, é uma das eras mais importantes do ano de 2020 e foi totalmente ignorada por uma bancada muito racista, e não somente racista, uma bancada sim vidrada apenas nas paiolas de outras pessoas, ok? Qual a opinião de vocês em reação a tudo isso aí que tá acontecendo? Comenta aqui que eu quero saber, ok? E deixa pra mim também outras sugestões de vídeo, porque eu vou amar fazer pra vocês aí vários conteúdos sobre, ok? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso aí.